Agora eu queria chamar um reverendo, que na nossa igreja nós temos um reverendo, e ele trará a mensagem dessa noite, o reverendo Israel. Vamos receber o reverendo Israel com forte aplauso. É o único reverendo da nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus irá usá-lo tremendamente. Deus te abençoe e eu te amo, tá? Graças a Deus. Graças a paz, meus irmãos. Posso ouvir um amém? Sempre é um privilégio estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra, ministrando louvor com os irmãos. E minha expectativa nessa noite é que nós possamos ter uma entrada daquilo que Deus vai fazer na semana que vem aqui. Para isso eu peço que você acalme seu coração nesse momento, nós possamos fazer uma oração pedindo ao Senhor, ao Espírito de Deus, que ministre no nosso coração, que derrame sobre o nosso coração paz, e que o poder, o Espírito de Deus, por meio do poder do Senhor, possa agir nas nossas mentes nessa noite, amém? Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, quero colocar diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações, clamar, Senhor, para que os céus estejam abertos, para que nós possamos ser confrontados nessa noite, para que nós, de fato, possamos alcançar a transformação que nós tanto desejamos. Senhor, nós confessamos aqui as nossas tribulações, os nossos pecados, as limitações da nossa alma. Clamamos, ó Deus, para que o Teu Espírito nos fortaleça no amor e na verdade do Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. Nessa noite o Senhor possa reavivar a nossa fé, os nossos dons. Que nessa noite, ó Deus, possamos voltar a chorar na Tua presença. Senhor, tem tanto tempo que muitos de nós, ó Deus, não experimentamos, ó Pai, um quebrantamento profundo, uma experiência profunda. Há tantos corações aqui atribulados, Senhor, sem saber o que fazer, angustiados, necessitados, desesperados. Que nós, ó Deus, não esqueçamos de que Tu és o El Shaddai, de que Tu és o grande eu sou, aquele que constrói, mas também aquele que derruba, aquele que fere, mas aquele que cura, aquele que tira a vida, mas também dá a vida. Pai, eu te peço, manifesta Tua presença, que seja palpável nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Se tiver um cafezinho, glória a Deus. Amém. Obrigado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, por favor. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10. É um texto muito conhecido. Eu gostaria que, por esses próximos 40 minutos, você se concentrasse naquilo que eu tenho para falar com você aqui. Amém? Então que você se concentre nesse texto. Mantenha esse texto aberto, no verso 17 até o verso 31. Nós vamos ler todos eles agora. E eu peço que você acompanhe, por favor. Marcos, capítulo 10, verso 17. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás
falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e lhes respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, disse Jesus, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. É um texto muito conhecido, e esse texto essa referência você vai encontrar também em Mateus, no capítulo 19, lá no verso 16, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 18. Eu escolhi esse texto porque achei ele um pouco mais completo, mas as outras duas referências também encontram aqui características e informações que são muito úteis para nós aqui. Irmãos, de todas as pessoas que encontraram Jesus, este homem é o único que saiu pior do que chegou. Por quê? Porque ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Ele buscou a pessoa certa, abordou com um tema certo, no momento certo, mas tomou a decisão errada. Esse jovem, ele se mostrou-se superficial quanto às coisas espirituais. Por quê? Porque lhe faltava profundidade a respeito da salvação. O entendimento daquele jovem é ainda encontrado nos nossos dias. Muitos dos não salvos acreditam que um dia Deus levará em conta as suas boas obras e também as suas más obras. E se as suas boas obras forem melhor, superior do que as más obras, eles entrarão no céu. Algumas verdades você consegue encontrar nesse texto aqui, mas eu destaquei 3 verdades a título de introdução. A primeira é que ele buscou a pessoa certa. Ele foi inteligente. Ele acertou de cara. Ele encontrou a pessoa que poderia trazer a resposta que ele precisava. Uma outra característica é que ele foi com Jesus, ele foi a Jesus com pressa. Ele estava apressado. Isso demonstra que ele estava extremamente desejoso, ávido por algo. Uma terceira característica nesse texto é que ele abordou Jesus da forma correta. Ele chegou e se prostrou. Mas talvez você pergunte, é verdade, mas quem era esse homem? Mateus no capítulo 19 diz que ele era jovem, ou seja, ele tinha todas as oportunidades ainda da vida, ele tinha todo o vigor, ele tinha toda a oportunidade de investir o seu futuro no reino de Deus. Ele tinha força, ânimo para isso. Lucas
18 diz que ele era rico. Ele tinha todo o dinheiro que ele precisasse para poder viver bem e até investir no reino de Deus. Nesse texto diz que ele era virtuoso, ele tinha virtudes. E nós sabemos que as virtudes são bons hábitos que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, assim como vícios são maus hábitos que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Mas Lucas 18 diz que ele era uma pessoa proeminente. Possivelmente esse homem era o chefe da sinagoga, um homem respeitado, jovem, mas muito respeitado. O Evangelho de Mateus mostra para a gente no texto que ele estava insatisfeito quanto à sua vida espiritual. E ele também estava sedento por salvação. Qual é o propósito desse texto aqui para nós? O propósito, basicamente, são três. Primeiro, é que Jesus quer nos ensinar que não há possibilidade de segui-lo sem pagar um preço. Segunda verdade, ou ensino que eu encontro nesse texto, é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E a terceira é que não há como obedecê-lo sem antes abrir mão do amor pelo mundo. Não há possibilidades. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Agora eu quero chamar a sua atenção para voltar comigo no verso 17. Por favor, acompanhe aí comigo no verso 17 e também o verso 18. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Aqui nós somos informados que esse jovem chama Jesus de bom mestre. Diga, bom mestre. E aqui nós temos uma impressão de que esse jovem estava de alguma forma tentando bajular Jesus. Bajular. Por quê? Porque os rabinos não eram permitidos chamar nenhum outro rabino de bom. Esse atributo, ele só era dado a Deus. E é engraçado, porque o próprio Jesus questiona ele: por que me chamas de bom, se bom é só Deus? Ou seja, não é assim que vocês creem? Por que você está me chamando de bom? Jesus ali confronta aquele jovem, porque certamente Jesus queria que ele tivesse certeza de que aquele jovem, de que ele mesmo soubesse o que ele estava dizendo. E que ele pudesse se enxergar como um pecador, prostrado diante de Deus e não diante de um homem. De fato, Jesus é bom. Que a Bíblia diz que Ele é Deus. E a bondade de Deus, quanto mais conhecemos a bondade de Deus, mais temos clareza de quanta maldade há dentro de nós. A bondade de Deus, entender a bondade de Deus é saber com convicção de que Ele é bom e nós não. Como diz, né? És fiel em todo tempo. Não tem essa canção? Em todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Deus tem sido bom para você? Para o mundo, nós não temos tudo que nós merecemos. Mas diante de Deus, nós temos muito mais do que nós merecemos. Quem aqui vive melhor do que merecia? Bondade de Deus na tua vida. Quando a bondade de Deus é manifestada, a nossa reação é de prostração, é de reconhecê-lo, que não há outro Deus como o nosso Deus. Agora acompanhe comigo no verso 19 e no verso 20, por favor. Diz assim: você conhece os mandamentos: não matarás, adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aqui Jesus chama a atenção daquele jovem para a lei de Moisés, revelando para ele que não há possibilidade de ser salvos mediante ao guardar a lei. Por quê? Porque a lei é um espelho que nos mostra como estamos sujos. Mas o espelho não pode lavar. Tony Cook, que é um reverendo, ele de fato é um reverendo, ele diz que a lei nunca foi dada para nos salvar, mas para nos mostrar o quanto éramos injustos. A lei nunca foi dada para nos justificar, mas para mostrar o quanto precisávamos de justificação. A lei também nunca foi dada para nos fazer justos, mas para mostrar o quanto somos injustos, iníquos. Warren Wiersbe diz que a lei pode levar o pecador a Cristo, mas não é capaz de torná-lo semelhante a Cristo, porque só a graça faz isso. Agostinho de Hipona dizia que a lei foi concedida por Deus para que busquemos a graça, e a graça nos é oferecida para que nós possamos cumprir toda a lei. Lembra do texto de Romanos 3, 4, 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E o texto continua: e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Quem vive segundo o Espírito aqui? Acompanhe comigo no verso 21, por favor. O verso 21 diz: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me segue. Aquele jovem, ele não se considerava um pecador condenado. E esse seria o grande problema daquele jovem. Mas fica claro no texto aqui que aquele jovem estava sendo sincero diante de Deus. E o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Eu me pergunto o que Jesus viu nesse homem. Eu consigo identificar aqui 3 características que possivelmente Jesus viu naquele homem. Jesus viu naquele homem desespero, necessidade e conflito. Aquele homem estava debaixo de conflito teológico. Aquele homem estava debaixo de uma necessidade de fato alcançar a vida eterna. E ele estava desesperado por algo novo, por algo que pudesse ser transformador na sua vida espiritual. 3 coisas que muitas vezes faltam na vida da igreja: desespero pela presença de Deus. Estamos mais desesperados pelas coisas que não têm nenhum valor do que aquilo que realmente importa. Quando algo dá errado, ficamos desesperados, como se Deus não existisse. Quando algo não acontece do jeito que a gente quer, a gente fica desesperado, sendo que na verdade o nosso desespero deveria ser em buscar a presença de Deus constantemente. Aquele homem estava necessitado. Irmãos, não nos falta nada, mas deveríamos buscar a Deus com necessidade da sua presença, não como barganha. Quantos de nós não jejuamos para trocar por alguma coisa, sendo que já temos tudo? Quantos de nós não vemos para a igreja com o nosso copo vazio, querendo ser cheios, sendo que na verdade a palavra já diz que vós sois cheios. Nós já somos cheios de Deus, precisamos é transbordar.
Mas é porque muitas vezes nos falta um entendimento correto das Escrituras. Nós não estamos mais em conflito. Não há mais conflitos teológicos, intelectuais na nossa mente, porque o Google resolve tudo. Tudo para a gente. Nós temos uma carga de informação absurda. Absurda. E eu até te desafio agora. Se você pegar o seu Instagram agora e passar o dedo assim, arrastar para cima, no seu feed, você vai perceber que há dezenas de notícias e informações distintas. E aí você vê uma mensagem de Deus, passa, vê uma fofoca, vê uma piada, vê não sei o que, não sei o que. Você não consegue absorver nada. Nada, nada, nada. Há 2 dias atrás, quantas mensagens no WhatsApp você mandou? Você não lembra? Há 2 dias atrás, quais foram as 3 maiores notícias que você recebeu? Você não lembra? Por quê? Nossa mente está sendo programada para apagar tudo que você viveu hoje. Amanhã você não vai lembrar nem do texto que eu mencionei. Você nem vai lembrar. Por isso, irmãos, a gente vem para a igreja todo domingo com o nosso copinho vazio. Não há mais aquele conflito. Senhor, preciso entender isso aqui na Escritura. Senhor, me fala. Não há mais, porque tudo agora está na internet. Tudo fácil. Tudo que vem fácil não tem preço para nós. E o que Jesus fez diante daquele jovem? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus se importou com ele. Eu me lembro, de uma canção que diz isso. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, o quê? Deus te ama. E a música continua. Mesmo sendo forte, Deus te ama. Sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Você pode cantar isso? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. O quê? Deus, e o seu amor é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre pra ti. Deus te ama. É o amor de Deus que foi oferecido por Cristo Jesus no nosso lugar. E com esse amor, Jesus ofereceu para ele uma oportunidade em 4 fases. Jesus disse para ele: vai, vende, vem e me segue. Vai, vende, vem e me segue. E é interessante que se a gente olhar, o vai é uma ordem de Deus. O vende é o preço que você tem que pagar. O vem é o convite. E o segue-me é a promessa de Deus. Hoje Deus te diz: vai, vende, vem e segue-me. Os passos de Jesus são caminhos para nós. Mas é interessante porque em nenhum lugar da Bíblia nós somos ensinados que um pecador é salvo quando vende seus bens e dá para os pobres. Mas por que Jesus falou isso para aquele jovem? Porque Jesus sabia que aquele homem era cobiçoso
Ele amava as riquezas. E aqui o critério maior não é o que você faz ou tem, mas é a quem ama. A quem você ama. O chamado ao discipulado de Cristo, ele consiste na resposta a essa pergunta: tu me amas? Tu me amas mais do que esses? Há uns 7 anos para cá, eu tenho me dedicado à leitura de livros que me ajudam a fazer uma radiografia do meu coração. E eu percebi o quanto eu sou idólatra. Quanto meu coração é apaixonado pelas coisas que não tem nenhum valor. Livros que me ajudaram nesse sentido, eu quero indicar para vocês. Você é aquilo que ama. Um livro tremendo, já indiquei aqui várias vezes. E não me canso de indicar, porque esse livro me ajudou muito a fazer uma radiografia do meu coração. O outro livro, da doutora Elise, Ídolos do Coração. E por fim, não estou vendendo, fique tranquilo. Deuses Falsos, do Tim Keller. O pastor Samuel recomenda também. Esse livro é tremendo, irmãos. Tremendo. 3 livros que me ajudou a fazer uma radiografia do meu coração. E para o meu desespero, eu percebi que eu estou muito distante do lugar onde Deus quer. Eu não deveria nem estar falando aqui com vocês, na verdade. Mas é a graça. É a graça de Deus. Mesmo com tantas qualidades que aquele jovem tinha, ele tinha coisas, mesmo com tantas qualidades que talvez você possui, muitos seguidores na rede social, prestígio, virtudes, beleza, sucesso, nada disso é maior do que o amor de Deus. Nada disso é maior do que amar a Deus sobre todas as coisas. E eu concordo com o irmão Lourenço nesse livro, A Prática da Presença de Deus. É um livro que você lê chorando o tempo todo. É um livreto. Praticando a presença de Deus. Irmão Lourenço. Eu concordo com ele. Ele diz que o método mais excelente que ele encontrou de ir até Deus foi o de fazer das coisas mais comuns sem qualquer visão de agradar aos homens. Esse homem, ele é exemplo para nós. O homem que viveu no século XVI, XVII. O homem que é exemplo. Ele fazia tudo para Deus. Não, Israel também faz. Não, ele fazia com o coração apaixonado. Então, a maior parte das coisas que ele fazia é aquilo que ele não gostava. Ele não gostava. Ele foi chamado para trabalhar na cozinha e ele não gostava. Mas aí, por amor a Deus, ele fez. E aí ele fazia, preparava os alimentos para Deus. E as coisas mais comuns da vida, ele fazia não para agradar os homens, mas só para agradar a Deus. Esse homem nunca escreveu um livro. Ué, esse livro, Israel, isso aqui é uma entrevista. E ele ainda falou, não escreva isso para ninguém, porque isso é minha experiência. Talvez aí uns 5 séculos depois, 6 séculos depois, o entrevistador falou, eu vou publicar esse livro. E foi lá e publicou a entrevista. Irmãos, é maravilhoso. Ver o quanto esse homem foi apaixonado por Jesus. Apaixonado por Deus. No verso 22 diz assim: diante disso ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem aqui, ele não quis, ele se recusou ao convite de Jesus e ele saiu angustiado. E é interessante porque a palavra grega aqui para esse angustiado é lipeô. E lipeô significa tristeza. O sentido de lipeô é como se uma tempestade estivesse chegando. É como se uma tempestade estivesse chegando. E é interessante porque aquele jovem, ele saiu até Jesus debaixo do sol, mas saiu para uma tempestade. Olha que interessante. Porque ele desejava a salvação de acordo com os seus termos. E ele ficou decepcionado. Eu já falei para vocês que a palavra decepção no grego é kataiskono. Kataiskono é descer aos porões da nossa alma. Decepção.
esse homem, esse jovem, voltou pior do que ele estava. Como é possível um homem procurar por Jesus e voltar pior? Por isso que eu até coloquei o tema dessa palavra, eu não falei, né? Mas eu coloquei o grande conflito em encontrar Jesus. Quando é que um encontro com Jesus é um grande conflito? Quando nós vamos até Ele cheio de nós. Dry Moody dizia isso. Ele dizia que Deus não despede ninguém vazio, a não ser que você esteja cheio de si mesmo. Quantos de nós, irmãos, vemos culto após culto e nada acontece? Em algumas vezes a gente sai até pior. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios, quando os cristãos iam tomar ceia e o culto deles era pior do que se não tivesse culto. Porque Paulo fala, vocês estão ficando bêbados com a ceia do Senhor. Vocês estão comendo como se tivesse sem comida em casa. Quando é que um culto é pior? Quando isso acontece? Quando a gente vem cheio da gente, preocupado, achando que o controle e o resultado da nossa vida vai vir se a gente pôr a mão. Na verdade está dando errado porque você está pondo a mão. Na verdade está desse jeito porque sua mão está lá. Tira a mão para você ver. Israel, aí nada vai acontecer. É aí que vai acontecer. Jesus mostrou para aquele jovem que é impossível amar dois senhores. É impossível. Impossível. E isso mostra para nós aqui que a conversão é um choque de vontades. Qual é a nossa maior dificuldade aqui? O bicho já nos ensinou. Nossa maior dificuldade aqui é a nossa vontade. E eu digo mais, há uma diferença entre vontade e querer. Por exemplo, eu posso ter vontade de capinar um lote e passar rapidinho. Alguém já sentiu essa vontade? O meu não dura 5 segundos. Rapidinho. Passa, vontade de capinar. Passou. Vontade. A nossa vontade, ela oscila muito. Nós vivemos mais debaixo da vontade do que do querer. Jesus chegou para as pessoas e falou, que queres que eu te faça? Jesus não falou, qual que é a sua vontade, querido? Não, o que queres? O que realmente você deseja? E eu te pergunto essa noite, o que realmente você deseja de Deus? O que realmente você deseja do Senhor? A conversão é uma transferência de governo. Quando você é do mundo, você é controlado pela sua vontade. Quando você converte, você entrega a sua vontade nas mãos do Senhor. A vida, como a gente quer, ela é toda voltada para a nossa satisfação, irmão. Para a nossa realização própria. Ou seja, fazer a minha própria vontade. Eu ser Deus da minha vida. Ninguém, a gente ora para casar, mas ninguém ora para divorciar. A gente ora para buscar a direção de Deus. Senhor, é essa pessoa que eu devo casar? Mas quando vai divorciar, você não fala, Senhor, o que o Senhor acha que eu tenho que fazer? Não, porque a gente é Deus. A gente acha que a nossa decisão, a nossa escolha é melhor. E é por isso que a nossa vida fica essa desgraça toda. Por quê? Porque a gente põe a mão. A gente acha que os negócios só vai dar certo se você for pôr a mão lá. Eu me lembro daquela canção, né? Que é duro cantar ela. A quem tenho eu no céu, além de ti. Não sei se você tem coragem de cantar. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Vê se você tem coragem de cantar essa música. Eu estou disposto a morrer por ti. Duro isso. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E
e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das... Sabe por quê? Estou apaixonado. Só alguém apaixonado faz isso, irmão. Irmãos, tem quanto tempo que a gente não chora na presença de Deus por amor? Quanto tempo, quantos de nós não abandonou o ministério que amava? Abandonou os devocionais porque amava a palavra de Deus, porque amava. O que é que nós estamos amando, irmãos? Lembra do seu início, quando você se dedicava muito tempo na palavra de Deus? Hoje a gente não consegue mais, porque o nosso coração está tomado por outras coisas. Nós precisamos de um batismo de amor. E viver com Jesus, irmãos, significa transferir o senhorio da nossa vida para Jesus, do nosso controle, da nossa vontade, para o reino de Deus. Talvez não seja a incredulidade ou o ateísmo que mais afastam as pessoas de Deus. É muito mais do que isso. Talvez é a obstinação e a recusa de se viver submisso a Deus. Talvez isso tenha nos afastado de Deus. Como esse jovem, eu não estou disposto a fazer isso. E isso é tão verdade que existem algumas palavras que a gente nem pode falar mais no nosso meio aqui, que a gente fica mexido, que a gente não crê mais. Não creio mais. Não crê mais. Aquele jovem recusou o convite de Jesus. Agora no verso 23, eu já estou encerrando. Diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Você sabe que os judeus daquela época, eles acreditavam que a riqueza era uma evidência da bênção de Deus. Então no Antigo Testamento você vê Deus falando que, olha, se vocês me obedecer, eu vou abençoar vocês com riquezas. Mas se vocês me desobedecerem, vocês vão perder as riquezas. Afinal de contas, não é assim que a gente ensina nossos filhos? Até hoje. Se procederes bem, eu te dou. Mas se proceder mal, eu tiro. Até hoje a gente faz isso. Mas Jesus ensina aqui que a obediência, ela não se baseia no desejo de recompensa, ou talvez no medo de castigo. Não. Ela se baseia no amor. Eu preciso ser motivado pelo amor. No verso 25, ele diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E há um fato interessante aqui, porque a agulha aqui que Jesus menciona é a agulha literal mesmo, é a agulha. Não, eu já ouvi dizer que se refere a uma porta, que chama porta da agulha. Isso não é verdade, porque essa porta da agulha ela foi construída na Idade Média. Então Jesus com certeza estava se referindo a algo literal, ou seja, algo extremamente impossível, uma hipérbole, impossível. E aí aqui a grande pergunta surge no verso 26 e no verso 27, porque os discípulos ficam perplexos e eles perguntam uns aos outros: então quem é que pode ser salvo? E Jesus fala: olha, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus traz uma grande verdade aqui. É Deus que quis salvar, é Deus quem salva. É Deus que convence, é Deus quem salva. É Deus quem redime. Qual é o nosso papel? Crer. Só que não é só crer algo subjetivo, porque a maneira como eu vivo determina em quem eu creio.
E aqui no verso 28 até o verso 30, o apóstolo Pedro, ele então faz um contraste entre aquele jovem. Ele fala: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Ao contrário daquele jovem, nós deixamos tudo para seguir Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que deixaram tudo para seguir Jesus. Tudo. Jesus nos ensina aqui, e Jesus faz uma promessa de que vale a pena abrir mão de tudo para ganhá-lo. Porque Jesus Cristo é o objetivo, Ele é o motivo, Ele é o alvo, Ele é o prêmio. É Jesus. E a Bíblia diz que Ele não é só o prêmio. A Bíblia diz que Ele é o advogado, que Ele é o mestre, o Cordeiro de Deus, o Messias. Ele é a rocha, Ele é a água, Ele é a água viva, o juiz. Ele é o pastor das nossas almas. Ele é o santo, Ele é o amado, Ele é o salvador, Ele é o grande eu sou, a porta, o homem de dores, o pão da vida, o Senhor dos senhores. Como diz a música, Ele também é o príncipe da paz, o verbo que se fez carne, o Pai eterno, a ressurreição, aquele que era, que é e que há de vir para a glória de Deus Pai. Cristo é o nosso motivo maior de estarmos aqui. Talvez você pode ser enganado ou talvez tentado a não abrir mão das suas coisas por causa de Jesus. Mas que você se convença de que Cristo é o prêmio da nossa vida. John Piper fez essa indagação, eu postei nas redes sociais, causou um transtorno. Porque John Piper diz assim: e se Jesus, se você soubesse que Jesus não estaria no céu, você queria ir para o céu? Você quer o céu ou quer Cristo? É uma pergunta difícil. Porque nós fomos ensinados que o céu é um lugar. O céu não é um lugar, o céu é uma pessoa. O céu é Jesus. O céu é Jesus. Sem Jesus não tem céu, tem caos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Amém, o filho do homem, a porta das ovelhas. Ele é o noivo que vem buscar a noiva. E não só isso, a Bíblia diz que Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores da nossa vida. E Jesus aqui, percebendo a motivação dos discípulos, Ele faz uma promessa para os discípulos. Jesus garante que todo aquele que segue não perderá o que realmente é importante. A Bíblia diz que nessa vida Ele nos dará de maneira generosa. Generosa. Quem abre mão de alguma coisa por amor a Cristo e pelo Evangelho, diz a Bíblia, receberá no presente 100 vezes mais. E não só aqui, mas no porvir, no céu, diante do trono de Deus, nós vamos poder dizer amém, louvor, honra, glória, ação de graças, poder, majestade, força, domínio ao nosso Deus. Você poderá olhar nos olhos de Jesus e dizer para todo sempre: serviremos de dia, de noite, no seu templo, como diz as Escrituras, e aquele que está sentado no trono, seja a honra, a glória, o domínio, o poder, soberania, majestade, Ele nos cobrirá com a sua sombra, diz a palavra. A Bíblia diz que nunca mais teremos fome, ou sentiremos sede, ou teremos necessidade alguma, porque o Cordeiro de Deus está no meio do trono e nos recompensará em justa medida. E não só isso, Ele enxugará as nossas lágrimas, definitivamente. No verso 31, diz assim: contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Aos olhos das pessoas, aqueles que ocupavam o primeiro lugar, eles eram os nobres, e os discípulos, os servos, ocupavam os últimos lugares.
E Jesus aqui, ele mostra que Deus vê no ponto de vista da eternidade. O que Jesus está querendo dizer? Que aqueles que são os primeiros aos nossos próprios olhos, para Deus serão os últimos. Mas aqueles que são os últimos aos nossos próprios olhos, diante de Deus, eles serão os primeiros. E eu te pergunto aqui, o que te falta? O que te falta para você se sentir completo e satisfeito? O que está te faltando? Para você ficar contente, para você ficar feliz, para você ficar animado, para você responder a Deus positivamente. Porque esse jovem, ele tinha todo o dinheiro, que por vezes é o que nos falta. Ele tinha o reconhecimento da sociedade, que é o que muitas vezes nos falta também. Ele tinha também uma moral e um comportamento exemplar, o que muitas vezes também nos falta. Mas Jesus vira para ele e fala: está te faltando algo. E a pergunta daquele jovem é intrigante, porque ele fala: Senhor, o que está me faltando para eu poder experimentar mais? Eu já experimentei tantas coisas, em outras palavras. Jesus diz para ele: está te faltando alguma coisa? Eu acredito que Jesus não queria de fato que aquele jovem vendesse tudo, sabia? Fé minha. Eu não acredito que Jesus fala: vai lá, vai vender. Ele: não, então vou vender. Eu não acredito que Jesus ia deixar ele vender tudo. Porque olha para Abraão. Deus fala: sacrifica seu filho. O que aconteceu? Na hora dele sacrificar, Deus fala: não precisa sacrificar mais. O que Deus queria com Abraão? Deus queria que Abraão sentisse o que é perder um filho, o que é sacrificar um filho por amor. Abraão teve esse sentimento poupado, mas Deus entregou o seu filho por amor a você. Deus não poupou. Zaqueu, quando chegou diante de Jesus, falou: se eu tiver extorquido alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não falou para ele: vai lá devolver, porque você sabe que a posição de Zaqueu, ele não chegou ali debaixo de muita credibilidade. Jesus falou o que para ele? Hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Ele reconheceu. Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus não queria Isaac. Não queria. Jesus desejava que aquele jovem entregasse o quê? O coração. Eu acredito que aquele jovem virasse para Jesus e falava: eu vou vender tudo então. É possível que Jesus virasse para ele e falasse assim: hoje houve salvação nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Em Jesus, o que falta não é o que ainda nós não recebemos. Ouça isso. O que está te faltando não é algo que você ainda não recebeu, é algo que ainda você não entregou. A verdadeira plenitude não é quando você recebe tudo, mas quando você entrega tudo. Nós somos uma sociedade que não somos estimulados a entregar, mas só ter. E por isso andamos tão insatisfeitos. Por isso andamos de monte e vale, tristes, desistidos, porque achamos que nos falta algo. Querido, não te falta nada para receber. Falta agora você entregar. Você estaria disposto a entregar o que você mais ama para aquele que mais te ama? O que você precisa entregar hoje diante de Jesus? Hoje eu quero fazer esse desafio para você. Entrega tudo que você tem. E aí sim você alcançará a plenitude. E talvez o que você precisa entregar nessa noite não é o dinheiro. Graças a Deus. Mas é o controle da sua vida. Talvez o que você precisa entregar hoje é o controle, é o desejo de que as coisas têm que acontecer do seu jeito. E aí você precisa entregar isso para Jesus. Talvez o que nós temos que entregar hoje é o controle sobre o nosso cônjuge. A gente acha que o cônjuge tem que viver segundo aquilo que eu acredito.
Entrega isso para Jesus. Deixa Jesus salvar o seu cônjuge. Não é você. Talvez o que Jesus quer hoje é que você entregue a sua posição de Deus da sua vida. Achar que os seus negócios, sua vida financeira só vai deslanchar quando você abrir mão da sua célula, do seu chamado, do seu ministério, das coisas de Deus para cuidar do dinheiro. Não, querido, é o contrário. A verdadeira satisfação é quando você entrega o controle para Ele. Irmãos, a coisa mais poderosa que tem é uma pessoa entregar a vida para Jesus. Sabe por quê? Entregar a vida para Jesus, em outras palavras, é assim: Senhor, a partir de hoje, eu não tenho controle de mim mais. Agora é o Senhor que decide o que eu quero, o que eu preciso e o que eu devo fazer. Irmãos, isso aí é um conflito. Mas nós fomos ensinados é que Jesus quer fazer a nossa vontade. A nossa vontade. Você sabe, Salmos e Romanos 1 diz isso. Que o juízo de Deus, o maior juízo de Deus, é quando Deus decide entregar você a sua própria vontade. Talvez o que você tem que entregar hoje é a sua vontade, é o seu desejo de fazer as coisas do seu jeito. Entrega isso para Deus. Entrega o sucesso da sua vida para Jesus. Ou você vai esperar Jesus pedir para você vender tudo? Ou você vai esperar Jesus pedir para você: sacrifica seu ídolo? E se o ídolo for seu filho? E se o ídolo for sua esposa? For seu marido? E se o ídolo for o seu ministério? Entrega tudo. Não vale a pena, irmão. Esse ano eu tenho sofrido muito, irmão, na pele. Eu estou pregando algo que eu estou passando. Porque eu não gosto de esperar. Eu não tenho paciência para esperar. As coisas têm que acontecer no meu time. E o que Deus mais fez esse ano e tem feito é me fazer esperar. Isso é angustiante, é conflitante, mas eu não tenho outra saída a não ser entregar. Eu tive que entregar e eu ainda estou entregando. Entrega tudo hoje. Talvez o que está faltando para você hoje é entregar a sua vida para Jesus mesmo. Não adianta, irmãos, acharmos que eventos vai reavivar a nossa fé. O que reaviva a nossa fé é a decisão de entrega. Adianta você vir em Renovo 1, 2, 3, 4 e não decidir entregar o controle da sua vida? Não adianta. Entrega seu coração a Jesus essa noite. Cadê a Berê para cantar uma canção? Berê vai cantar uma canção para nós aqui. E eu gostaria que você refletisse nessa canção. Possivelmente você não conhece essa canção, mas essa canção vai fazer você refletir um pouquinho mais do que eu ministrei aqui nessa noite. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia entender que a plenitude só virá quando eu entregar. Amém?